Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Poder de Deus. Hoje nós temos a honra de estar recebendo aqui a pastora Raquel. Boa tarde, queridos. Tudo bom? Shalom, shalom a todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui, viu? Nesse podcast. Eu já disse para Miguel, não me aperte. Muito bom, muito bom. Pastora, queria saber do documentário, começar pelo documentário. A senhora assistiu? O que foi que a senhora achou? A sua perspectiva do vídeo lá? Eu assisti, não foi uma só não, várias vezes, né? Eu assisti as do Valina, assisti as duas irmãs da Assembleia, 3 irmãs, né? Assisti todas elas, eu compartilhei. E eu tive assim, eu fiquei impressionada porque eu estava em Aracaju, aonde foi no shopping, num banheiro do shopping. Quando eu estava saindo, aí um casal olhou assim para mim, olhou. Eu acho que eu conheço você. E eu não conhecia, né? Você nem é aquela do documentário? Eu disse, sim. Aí ela, amor, vem ver. Olha, essa mulher lá do interior de São Paulo. E aí a gente conversou, a gente compartilhou, e a gente orou ali naquele lugar. Mas foi uma experiência assim maravilhosa, viu? De ver ela dizendo o quanto ela tinha sido tocada por Deus através daquele podcast, né? E eu vi que Deus agiu. Eu fui em Belém do Pará, encontrei pessoas que... Foi mesmo. Foi. De Aracaju a Belém tinha gente. Foi, tinha gente dizendo que tinha visto o podcast, né? Recebi pelas redes, sim, mensagens, né? Mensagens. Então, eu realmente não esperava que teria tanto, né? Sim. Mas nem eu esperava também. Louvado seja Deus, porque a palavra foi transmitida, né? E não para, né? E não para. A pastora é de Aracaju, você mora em Aracaju hoje, né? Eu sou nascida em Aracaju, criada em Aracaju. Ela foi do documentário, né? A mais longe que eu fui atrás, né? Eu cheguei até Recife para gravar com o Lídia, mas Recife dá 3 horas daqui. Mas Aracaju, acho que é umas 8 horas de viagem daqui, mais ou menos. Para né? mais. Você foi de flash, né? Que a gente pega 11 horas de ônibus, né? Então... Mas foi muito bom aquele final de semana ali, porque... eu digo sempre que a mensagem do documentário, antes de passar por todo mundo, ela me corta, ela me atravessa primeiro, né? É uma mensagem vivida, passada, não é uma coisa aleatória, solta assim, né? E eu lembro de algumas conversas da gente ali na sua casa, porque só um trecho daquilo foi pro ar, né? Acho que por isso que eu fiz esse formato aqui também, pra gente compartilhar um pouco mais, com mais tempo aqui, a gente vai ter um tempo um pouco mais longo aqui para compartilhar aquilo que a gente conversou lá. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na sua vida foi que você sempre foi bem missional, assim, sua vida, né? Sim, Você teve período em São Paulo, Japão, África, né? É isso. Eu acho que a gente só abordou por cima disso do documentário. Mas eu queria saber desse seu início, sua vida missional. Como foi? Você começou por onde? Eu fui aluna do Betel, né? Brasileiro. Fiquei lá como aluna há 4 anos e como obreira daquele lugar, professora, eu fiquei 4 anos e meio, né? Então, no Betel a gente já aprende a ser missional, né? Porque lá a parte prática não é ministrada depois do curso ou no final do curso, mas desde o primeiro dia que você chega, desde o primeiro ano, que você já se envolve com a pregação do evangelho, evangelismo, depois discipulado, e você vai crescendo, aí você vai trabalhando em uma igreja local, mas eu, como aluna, ainda trabalhei em Campina Grande, trabalhei em Junco do Siridó, visitei trabalhei nas férias em Serrita, Soledade. Então, e aquele lugar, ele é um lugar onde você respira missões, né? Não tem como você não respirar missões, porque tudo ali gira em torno de missões. Você ora, você jejua, você tem
os programas de missões, que você se envolve como aluno durante cada semestre, com seu grupo de oração, de jejum, de crescimento. Então, tudo é missões, né? E quando a gente saiu do Betel, a gente veio para aqui, para Campina Grande, né? Aí eu trabalhei como missionária na cidade do Espírito Santo, um sertão daqui, né? Da Paraíba, né? E foi ali que Deus me deu o privilégio de ganhar para Jesus. Na época era o maior bruxo da região, né? Ele era conhecido assim, né? Sim. Então, como foi que eu levei Cristo a ele? Era uma igreja que se tinha da Brasil para Cristo, que estava precisando de revitalização, né? Então, nós íamos final de semana para lá para revitalizar a igreja. Só que eu não sei o que aconteceu naquela igreja, se teve algum escândalo no passado, não sei dizer para você, mas ninguém entrava na igreja. Não entrava. Podia fazer qualquer campanha, sair de casa em casa, convidar o povo, não entrava naquela igreja evangélica. E peguei minha equipe e vamos de casa em casa, já sabia fazer isso por causa do Betel, né? Muito bem, bater de casa em casa, violãozinho, tocavam as 4 notas, né? E vamos evangelizar. E num desses de domingo de evangelização, eu cheguei numa casa e tinha um senhor numa cama, a parede era cheia assim, toda, do chão até o teto, de figuras de padroeiros, de padroeiras, né? E eu pedi para entrar e nos deixaram entrar, né? Então, me apresentei e disse quem eu era e perguntei o nome daquele senhor. E ali nós fomos conversando, né? Conversando, e eu via que ele era uma pessoa assim, rude, né? Uma pessoa simples do campo. Aí eu queria ministrar o plano da salvação para ele. Mas eu tinha que ter uma habilidade em Deus para chegar a ele, né? Como ele estava. Sim. E eu não ia pregar teologicamente as coisas, mas eu queria encontrar um veio, né? Um link ali. Um link para levar Jesus. E foi justamente através do cartão do Fundo Rural. Através do cartão do Fundo Rural, eu preguei todo o plano da salvação. Ai, que coisa linda. E ele entendeu o plano da salvação. Através do cartão do Fundo Rural, ele dizia assim, o senhor precisa de um cartão desse para entrar no céu. Se o senhor não tiver um Fundo Rural do céu. O Fundo Rural, para quem não entende. Antigamente era o INSS para as pessoas que trabalhavam no campo, né? Então, havia esse benefício do governo. E eu entrei pelo plano da salvação através disso. Perguntei, né, se ele tinha um Fundo Rural. Ele disse que tinha. Eu disse a ele, e para que o senhor tire o dinheiro lá do banco, o que o senhor precisa? Do cartão. E alguém pode tirar esse dinheiro do cartão? Não. Então, o senhor é que tem... e eu tenho que colocar o meu dedo lá, comprovando. Eu digo, muito bem. Então, há um Fundo Rural no céu, né? Que vai lhe dar, não uma mensalidade para o senhor sobreviver nesta terra, mas vai lhe dar vida, uma mensalidade para toda a eternidade. Aí ele entendeu. E essa mensalidade é o sangue de Jesus. Ele morreu na cruz. Vamos por aí. Ele ficando assim, olha, mais uma coisa mais linda. Muito bom. Aí ele disse, eu quero esse Fundo Rural do céu. Eu quero aceitar Jesus. E realmente recebeu a Cristo como Senhor. Né? E eu fiquei visitando cada final de semana. Isso é fantástico, porque a gente vê Paulo fazendo isso, né? O Deus desconhecido. Para eles entenderem, dentro do contexto, né? Esse Deus desconhecido que vocês adoram é Deus, né? É Cristo, né? E nós temos que se fazer de tolo para ganhar os tolos, fazer de sábio para ganhar os sábios, tal como Paulo fez, né? Na propagação do Evangelho. Pronto. Então, uma questão interessante, pastora. Como é que você faz
para ter essa linguagem, desde o sertanejo simples, homem do campo, até lá no Japão, que a senhora foi missionária, que é outra cultura. Bem. Como é que você faz para ter essa linguagem de transmitir o evangelho sem tirar nem botar, né? Mas de uma maneira compreensível, de acordo com a cultura, com a... Eu creio assim, que o evangelho ele é simples. Jesus também nos ensinou a ministrar um evangelho de simplicidade, né? O evangelho pode... você tem que levar as pessoas a compreenderem, né? Na cultura dela, na linguagem dela, né? Esse evangelho. Então, se você falar uma linguagem simples, você tanto alcança o culto, como alcança o que não o indulto. Sim. Certo? Mas, e nós também temos que ter essa experiência de simplicidade. Porque a Bíblia diz assim que devemos ser simples como as pombas. Então, simplicidade. Jesus, olha, ele sentou com a mulher samaritana e eu fico impressionado que Jesus pregou uma mensagem que até hoje a gente não compreende bem, que é a adoração em espírito e em verdade. Até hoje se discute, se escreve. Aí eu fico perguntando, será que Jesus queria que a gente descesse fundo numa teologia rebuscada para explicar a adoração em espírito e em verdade? Eu acredito que não, a gente que está complicando. Porque se a mulher samaritana foi capaz de compreender o que Jesus falou e transmitir aos seus conterrâneos o que Jesus falou, é porque Jesus não complicou a pregação do evangelho. Entendeu? Mas Jesus, ele alcançou o Zaqueu. Ele não chegou na casa de Zaqueu dando uma mensagem teológica sobre não roubar. Ele não fez isso. Ele poderia muito bem citar os 10 mandamentos. Não, ele não fez isso. Ele entrou. E quando ele entrou naquela casa, eu sempre digo, entrou o amor, entrou a verdade, entrou a compaixão, entrou a misericórdia, entrou a honestidade. A presença de Jesus já fazia total diferença. E olha, Zaqueu era um homem desprezado na sociedade judaica, certo? Um homem que não poderia frequentar a sinagoga, muito menos as festas de Israel, porque ele era publicano, então odiado pelo seu povo, né? Nenhum fariseu o cumprimentava, nenhum judeu simples o cumprimentava. Agora imagine você, ele está lá no sicômoro, passa o mestre dos mestres, o rei dos reis, Jesus, e levanta os olhos de Zaqueu, desce depressa, puxa, olha, isso foi um espetáculo para o coração de Zaqueu. Curou de tudo que é rejeição, de tudo que é abandono, sabe? Aquela atitude de Jesus trouxe valorização à humanidade de Zaqueu, né? Então, quando Jesus fala assim, vou estar na sua casa, vou comer na sua casa, o quê? Como é isso? Ele entra na minha casa, ninguém entra na minha casa. Sim. Né? Nenhum mestre, nenhum rabino ousaria entrar na minha casa. Mas esse que cura, que liberta, que salva, que transforma, vou almoçar com você, ou jantar com você. Ele chamou todos os amigos dele, porque disse, olha, todo mundo é rejeitado como eu, vou chamar todos os rejeitados, os desprezíveis, os publicanos desprezados da sociedade judaica, e vou trazê-los à minha casa para sentar com quem? Com Jesus. Então, perceba você, que quando Jesus chega, o Zaqueu já está super quebrantado. O trabalhar do Espírito já tinha sido intenso no seu coração. Né? Olha ele mandando os empregados prepararem tudo para Jesus. Sim. Olha a euforia dele, olha a alegria dele. Né? Então, puxa, enquanto ele fazia aquilo, havia uma convicção. Olha, você é mesmo isso mesmo que estão chamando. Aí, quando Jesus chega e entra na casa dele, pronto, o senso da verdade dominou o seu coração, né?
E ele se arrepende e diz assim, se eu roubei, eu vou devolver aos pobres 4 vezes mais, entendeu? E quando Jesus ouviu aquilo, eu imagino Jesus dando uma gargalhada bem alta ali. Uma gargalhada bem alta e falando assim, bravo! Esse aí também é filho de Abraão. Está entendendo? Apresentando o Zaqueu com muita alegria. Por quê? Porque Jesus disse, a salvação chegou nesta casa hoje. Eu cheguei. Muito bom. Então não tem a ver e Jesus não chega para perder, né? Sim, então não tem a ver com a palavra rebuscada no falar ou a simplicidade demais, mas a vida. A vida também do Evangelho. Porque a vida do Evangelho, ela é alegria, ela é simplicidade. Não dá para ter orgulho com o Evangelho. Não dá. O orgulho é compaixão, ou melhor, o Evangelho é compaixão, é misericórdia. Né? Você, quando olha para uma pessoa, você compadece-se por causa do Evangelho. Né? Então, não cabe orgulho no Evangelho. Não cabe. Por isso que eu acredito que você pode pregar com simplicidade em todo lugar. Né? Em todo lugar que você estiver. Você pode ir para um púlpito bem rebuscado, de uma catedral presbiteriana, ou você pode ir para uma simples igreja da Assembleia de Deus, lá no Junco do Siridó, onde o povo é simples. Se você prega o Evangelho num português claro e simples, o povo vai entender. Agora, muitas vezes, a gente tem que usar o regionalismo também, que eu acho que o regionalismo ele aproxima. Sim. Não, Jesus fez isso também, né? As parábolas, muitas delas são agrícolas, né? Que era a realidade da época ali, né? Então, para assentar a ideia nas pessoas, ele transmitia através dessas histórias, né? Então, o regionalismo aproxima você, né? Você entra, naquele tempo que eu evangelizava no sertão, aí a gente entrava naquelas bodegas, né? Que chamava bodega, né? São pequenos comércios. Hoje... Aí você encontrava aqueles homens fumando cigarro de pacaio. Você sabe o que é, né? Sim. É isso mesmo, feito assim, né? Minha avó fuma assim. E de chapéu. Mas era interessante. Quando a gente entrava naqueles lugares, dava assim, bom dia, boa tarde, ô seu José, como vai? Aqueles que estavam com cigarro aceso, gente, apagava na sua frente, na mão. Tirava o chapéu, oi moça, oi, pode falar, estamos aqui todo ouvido. Mas era muito bom. E eu sentava naqueles bancos, tamborete, né? E vamos agora tocar uns hinos e vamos conversar sobre Jesus. Então, quantas vezes a gente viu lágrimas naqueles rostos, né? Aqueles rostos sofridos, né? De tanto sol causticante e vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Então, não tem coisa mais bela do que você pregar o Evangelho. Chegar em qualquer casa, em qualquer cidade e pregar o Evangelho. Eu creio que é disso que o povo está precisando, né? A pregação genuína do Evangelho, que é o poder de Deus, né? É isso aí mesmo, é o poder de Deus. Sim, a senhora estava falando da igreja lá no Espírito Santo, né? Na cidade, que ninguém visitava. Aí o que eu fiz, né? Aí foi muito interessante que a gente começou a discipular, né? O seu José, discipulá-lo, cada domingo que eu ia. E ele se converteu uma semana anterior, né? Sim. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, olha, tem um problema na minha vida. Eu disse, que foi? Tem uma certa mulher que eu não consigo perdoar. Eu disse, o senhor não consegue perdoar? Não. E nem me peça, porque eu não vou perdoar. Aí eu disse, tá bom, então vamos hoje estudar sobre perdão? E eu peguei o Pai Nosso, né? Para ministrar sobre perdão ao coração daquele homem. Aí ele disse assim, ouviu tudo, disse, eu vou pensar. Eu tenho uma semana, né? Eu disse, tenho uma semana para o irmão pensar sobre o que Jesus falou sobre o perdão, porque quem não perdoa não é perdoado. Então, é uma decisão da sua vontade. E eu disse assim, e Jesus vem ao seu socorro e cura as feridas do seu coração. É muito difícil, eu digo, mas Jesus está aqui. E ele vai lhe dar graça para perdoar, para o Senhor perdoar essa senhora.
Aí, abençoei, orei, pedi a Deus. Naquela semana eu fiquei orando. Aí, quando foi no outro domingo, eu voltei. Primeira coisa que ele disse: antes de tudo, que é seu José, sabe daquela pessoa? Que pessoa? Eu tinha. Ah, eu perdoei. Meu coração está limpo. Agora eu posso morrer. Eu digo, não, vai ficar mais tempinho aí com Jesus. Aí o que é que acontecia? Como ele era um homem conhecido, e ele me disse que antes de conhecer Jesus, ele era o bruxo de toda a região, e ele tinha comando espiritual do Rio Grande do Norte até Pernambuco, né? A região que ele comandava, né? Espiritualmente. Eu disse, pois é. Aí, mas agora era de Jesus. Aí eu disse assim, o senhor permite que a gente faça culto aqui na sua casa? Já que o senhor é conhecido, né? Sim. Então as pessoas vão vir aqui. O que foi que eu fiz? O povo não ia para a igreja, né? Para o templo, né? Então eu fazia o culto na casa do seu José todo domingo à tarde. E as pessoas vinham só para ver a mudança na vida daquele homem. Entendeu? Então, a gente tem que ser, assim, maleável. Porque tem momentos que você não vai brigar com Deus ou brigar. Porque não, o povo não quer vir. E desde quando só prega o evangelho no templo? Não, em qualquer lugar. Nas casas, debaixo de uma mangueira. Né? Então, a gente fez por um bom tempo o trabalho ali. Depois eu fui removida do campo, então eu não consegui, né? Sim. Eu sei que ele já está na glória, quando eu chegar no céu eu vou encontrá-lo, com certeza. Muito bom. A senhora falou que ele era bruxo da região e tal, e uma coisa que eu percebo, que no ministério da senhora é sempre uma constante essa questão da batalha espiritual. Né? Isso aí é uma coisa que a senhora, em todas as histórias da senhora, tem um pezinho nisso aí, né? Tem, quem escolhe é o Senhor. Né? A gente que escolhe, é Deus que escolhe. Me dê um pouco desse panorama aí da batalha espiritual. Como foi, né, que a gente entrou nessa história de batalha espiritual, né? Olha, eu sou ex-presbiteriana, então, se eu sou ex-presbiteriana, não é que não existia expulsão de demônios na igreja. Existia, que eu fui testemunha de muitas expulsões de demônios. Eu acho que porque naquela década de 70, 80, de 70 ainda, o avivamento, né, estava no Brasil, que se chama hoje de renovação espiritual. Mas aquilo ali realmente foi um mover sobrenatural de Deus que entrou em tudo que é igreja, independente do povo querer ou não. Jesus entrou e fez a festa dele. E eu vi os presbíteros, sim, quando tinha possessão demoníaca, eu vi os presbíteros, sim, expulsando demônio, né? Claro que cada um expulsava de acordo com o grau de conhecimento que cada um tinha. Mas eu tive uma mãe que conhecia o reino espiritual. Por quê? Porque ela foi médium, tá? Ela foi médium. Ela era católica, era médium, porque ela dava... Eu não alcancei, graças a Deus, essa fase da minha mãe, porque quando eu nasci, ela já era crente, tá? Mas ela benzia as pessoas, ela descarregava, como o povo dizia, né? E fazia toda aquela sessão para a libertação do povo. Quando ela se converteu a Jesus, ela se converteu verdadeiramente. Ela se converteu a Cristo e ela abandonou terminantemente tudo. Ela recebeu de presente uma Bíblia e o pastor disse que oração era falar com Deus. Ela entendeu o que era orar e o que era ler a Bíblia. Pronto. Ela passou a ler a Bíblia diariamente e passou a orar diariamente. Então, eu vi a minha mãe levantar 4h30 da manhã para oração. E ela orava todos os dias. Ela orava de 4h30 da manhã até 7, até papai sair do trabalho. Mas ela lia a Bíblia alto, ela lia uma porção do Antigo Testamento, Salmos e Provérbios,
e uma porção do Novo. Mas, assim, textos grandes. Não era um versículo, não. Depois ela orava, e orava, e orava, e orava. E a gente ouvia mamãe orando. Não era pouco, não era orava. E em Aracaju, naquela época, havia muitos terreiros de feitiçaria. Muito. Ali no bairro onde eu morava, era muito. Meu Deus. Só mamãe fechou uns 8 terreiros de macumba. Só em oração. Ela impunha as mãos, véio, e ela ministrava como presbiteriana. Assim. Tá entendendo o que eu quero dizer? Gente de Deus que entenda. O que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. Então, vamos abrir as portas para o que é de Deus e fechar as portas para o que não é de Deus. E ela... Então, eu cresci vendo isso, né? Nunca abandonei a igreja. E quando a gente era jovem, a gente também... Mesmo nos cultos da juventude, a gente estendia as mãos e orava, fazia vigília, certo? Mas, assim, eu só vim ter uma experiência pessoal de expulsão do demônio mesmo, foi quando eu fui betelina, né? Eu estava na favela, era Castelo Branco, né? E eu ia toda quinta-feira ministrar na favela. Sozinha, violãozinho. E eu vi, meu Deus, como Deus guarda a gente, né? E a gente passava por aquele túnel, sozinha à noite, voltava à noite. Nunca aconteceu nada. Numa pirela ninguém dava. Era um respeito pelo evangelho, né? Aí eu fui num desses cultos e um homem ficou possesso. Ficou possesso e eu tive que, Jesus, tremendo ou não tremendo, tive que exercer a autoridade do nome do Senhor e não deixar a violência maligna se manifestar naquele lugar. E o Senhor nos deu graça e aquele homem foi liberto, se converteu a Jesus. Então começou, né? Mas esse treinamento mesmo foi quando eu vim para o Palavra da Fé, né? Porque eu conheci a apóstola Valnice em 86, no Betel. Depois ela foi minha paraninfa em 87. Aí eu fui para Recife, dar umas férias lá, 88. Vim para Campina Grande, morar aqui em Campina Grande, trabalhar, né? Em 92 eu vim. Então, os seminários da apóstola Valnice, que ela hoje é apóstola, ela é missionária, eu comi todos. Eu bebi de todos eles, mas não foi uma vez nem duas, não. Eu copiava, transcrevia, escutava, se fosse necessário 50 vezes. Então, aquilo foi entrando, né? Batalha espiritual, aliança de sangue, verdadeiros adoradores, guerra espiritual. Tudo. Era de Laodiceia, santificação total, rumo a Jerusalém. Olha, desde o início lá em Recife, né? E até hoje. Sim. Então, aí veio os guerreiros de oração, eu me envolvi nos guerreiros de oração. E eu creio que quando a gente é chamado, por exemplo, eu fui trabalhar onde? Quando eu estava em São Paulo, né? Eu fui trabalhar em Guaratinguetá. Guaratinguetá é o berço. É onde a imagem que é chamada Senhora do Brasil foi encontrada. Então, olha, em 94, o nível de catolicismo naquele lugar. Entendeu? Sim. E eu fui trabalhar ali para ganhar pessoas para Jesus, começar um trabalho ali. Ali tinha um movimento carismático intenso, né? E, além do mais, as pessoas, pelo fato de Guaratinguetá ser bem próximo do Rio de Janeiro, a influência carioca, do samba, do carnaval, era intensa também. E foi ali que eu tive o maior treinamento, né? De expulsão de demônio, né? Ali foi Brasília, outro campo, que não foi brincadeira, né? Então, por todos os campos que eu passei, sempre a libertação
se fazia presente. Eu creio também porque Deus queria libertar as pessoas, né? E Ele estava abrindo o nosso entendimento, né? Ele mesmo abria, porque não é que a gente provocava, é que eu fui vendo o que não se via nas igrejas. Por exemplo, quando a gente fazia a libertação, a gente fazia somente pessoas que viessem de onde? Da feitiçaria, né? Então, quem vem da feitiçaria faz libertação, o espiritismo faz libertação. Mas do catolicismo a gente não via ninguém fazer libertação. Aí foi quando eu comecei a ver os demônios da idolatria manifestos. Que é isso? Que é isso? Como é que... Está entendendo? Porque antes só eram os Exus da vida, né? Então, mas agora não, agora era esses que estavam nas casas das pessoas, nas praças, está entendendo? Nos templos, esses estavam se manifestando. E eu vi, não foi muitas pessoas que foram libertas, transformadas, arrancadas do antro da idolatria. Então, foi Deus que veio abrindo os nossos olhos, porque também nós pegamos uma batalha ferrenha aqui no Brasil contra a idolatria, né? Né? Então, quando você entra na guerra, Deus também lhe dá as armas apropriadas. Perfeito. Para você guerrear. E também lhe dá as estratégias, né? Então, o Senhor foi nos dando, a gente vai ensinando a palavra na igreja, ensinando no discipulado, e o povo vai respondendo e vai dizendo não. Aí tinha encontros espirituais, que antigamente era retiros espirituais, sim, né? Então a gente via nos retiros como Deus fazia, né? Depois veio os encontros da visão, mas foi assim que Deus me empurrou. Porque se você vai abrir igreja, você vai encontrar... Vai topar com tudo no mundo. Né? Com tudo. Olha, abrir igreja mesmo, do jeito que é verdadeira. Essa não é franquia, não. Estou falando abrir igreja. Onde você começa numa casa ou numa esquina com criança, onde você ora por aquela cidade, onde você faz caminhadas proféticas de oração para Deus, sabe, salvar vidas ali. Então, é essa coisa que eu estou falando. Então, foi assim que as igrejas da Insegec começaram, né? Então, claro, se você vai abrir igreja, você vai encontrar o inimigo que tem domínio sobre aquela cidade, tá? Ele vai vir. Ele se manifesta em pessoas, né? Então, ele vai vir. E como a unção de Deus confronta as trevas, claro que num culto, se você prega a palavra na unção do Espírito de verdade, o inimigo vai querer fazer show ali. E aí é que você é levado a dizer, eita, alto lá, em nome de Jesus. Aqui não. Entendeu? Por quê? Porque você vai, às vezes, tá ali impondo mão, você nem sabe. De repente, você põe mão, uma pessoa começa a pipocar, cheia de demônios. Só que a gente tem que ter o quê? Sabedoria, porque é uma pessoa que está ali. Quem topar com uma situação dessa, como é que deve agir? Um crente que... Um crente, ele tem que saber que ele tem autoridade no nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. Então, você vai ter que usar a autoridade que há no nome de Jesus para expulsar aquele demônio. Segundo, você não pode deixar a pessoa sofrer, porque é um ser humano que está ali. E o inimigo quer que essa pessoa seja judiada, né? Massacrada. Então, você não vai permitir que isso aconteça. Você tem autoridade, você vai resistir, às vezes você vai sair. E você não vai fazer estrago nessa vida, não, em nome de Jesus. Você não vai levitar com ela, você não vai jogar ela no chão, nem no fogo. Não vai. Entendeu? Então, mas claro que a autoridade, ela é conquistada. Né? Quanto mais vida de santidade você vive, mais autoridade você terá no reino espiritual. Né? Que as pessoas pensam que são chavões. Não é o grito da voz, não.
Eu posso até gritar, que eu grito mesmo. Mas é a sua vida com Deus que lhe dá autoridade para dizer, sai. Em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. Deus é muito soberano, assim, em tudo, né? Porque eu lembro em uma época, acho que eu era saindo da época de criança para ser adolescente ali, então era uma coisa muito incerta, assim, ia para a igreja porque a manhã ia já, mas eu lembrei um culto em específico na igreja, e uma menina, a umas 2 cadeiras à frente, me manifestou. E ela manifestou feia, assim, que a cadeira voou. Meu Deus. Eu acho que tem alguma coisa espiritual mesmo nesse negócio de igreja mesmo. Eu acho que tem algum mistério aqui por trás. Deus permitiu. Para eu ver que, para você saber que realmente. E a gente às vezes fala assim, não quero nenhum demônio manifestar aqui. Claro que a gente não quer. Mas, gente, traz temor de Deus. Sim, me trouxe muito temor. Traz uns 3 dias, mas traz temor de Deus. Também. As pessoas que não acreditam no sobrenatural das trevas, elas irão perceber que é verdade e vão temer. Não vão querer isso na vida dela, não. Então, a gente precisa, sim, do sobrenatural. Não é que a gente vai ficar invocando. Não é isso. Mas que é bom, às vezes, no culto acontecer, para trazer temor, para também despertar a oração. Despertar os crentes para buscar Deus, sabe? Quando eu morava em São José dos Campos, aí nós fazíamos... Era muita libertação naquele São José dos Campos também, né? Aí tinha um irmão, um irmão bem esclarecido, né? Que ele dizia assim que eu fazia lavagem cerebral nas pessoas, né? Que não existia isso, não. E nada, que história de demônio, isso não existe, né? Isso aí é autossugestão, papai. Eu digo, Jesus, o Senhor vai permitir, né? Porque ele só vai aprender quando ele passar, né? E uma quarta-feira que eu estava lá ministrando, numa dessas quarta-feiras que nos campos, a igreja lotada. Sim. Aí eu chamei as pessoas para receber oração. E quem estava lá? O doutor, bem alto. Meu irmão, aí fomos orando. Na hora que eu pus as mãos dele, o demônio se manifestou mais. E ele era um homem da sua altura para cima, alto. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia agora. Não deixa, Senhor, porque ele é tão alto. E aí veio os auxiliares, veio e a gente ministrou a vida dele, ministrou a libertação. Esse homem virou um pianinho, creu e se converteu verdadeiramente a Cristo. Entendeu? Então, tem coisas que às vezes Deus permite para salvação. Exatamente. Jesus não mandou expulsar demônios? Sim. Se ele mandou, é porque tem. Agora você pergunta, por que nós não vemos hoje? Sim, por quê? Porque a gente não está vendo tanto. Eu acho que a unção do Espírito diminuiu. Eu acho que o povo ficou muito técnico na igreja evangélica. Muito técnico, né? Preocupado muito com a beleza física, né? Você vê, preocupa-se com a filmagem, com a fotografia, com a estética, entendeu? O louvor, ele não entra naquela dimensão profética que nós tínhamos. Quantas vezes caímos no chão por causa de um louvor cheio do Espírito Santo? Era ou não era verdade? Sim. Num culto de domingo, as pessoas não estavam preocupadas com o horário, estavam querendo receber. Então, a unção quebra o jugo, né? A unção quebra o jugo. Então, a unção presente, ela é libertadora, ela é salvadora. E as pessoas... muitas vezes o líder, né, fica cheio de dedo, não quer. Mas, na verdade, a libertação é para aquela pessoa. É justo deixar um demônio ali, escravizando um ser humano? Não é justo. A Bíblia mandou que nós libertássemos os cativos.
Jesus disse que no nome dele os cativos seriam libertos. Ele disse que nós abriríamos prisões aos presos, porque são pessoas que estão num nível elevado de possessão demoníaca, que ela já está em grades espirituais, em prisões espirituais. Não é só uma opressãozinha, mas são prisões onde forças infernais estão ali e não querem, em hipótese alguma, que aquela prisão seja aberta. O gadareno, por exemplo, o gadareno, na Bíblia, ele vivia em prisões. Os demônios que possuíam aquele corpo afetaram a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser e a sua maneira de agir. Ele era um atormentador naquela região, ele vivia em cemitérios, ele se cortava, ele não conseguia dormir porque ele era um homem inquieto por causa dos demônios que não deixavam ele ficar quieto um instante. Então, puxa, ali era um nível de aprisionamento sem precedente. E quando Jesus passa por aquela região, eu acredito que Jesus passou seguindo uma agenda do Espírito, o Espírito cronometrou aquele momento, porque o Espírito Santo queria libertar aquele homem, que só ele sabia os gemidos internos que brotava do seu espírito, pedindo que um dia saísse daquela situação, daquela prisão. E quando Jesus chega, Jesus age com poder, né? E a gente percebe que aquele homem, por um momento, ele um raio de segundo, ele se prostra para adorar. E quando ele faz isso, o diabo entra em ação. Porque o que o diabo mais quer é que o homem não adore a Deus. Certo? Então, Jesus vem ali para libertar aquele cativo. E quando ele é liberto, o que acontece? Ele está na missão com Jesus, ele está sentado, vestido e atento. E o povo vem só para ver a mudança radical que Jesus operou naquele homem. Ele está sentado, ele nunca sentou. Ele está vestido, ele andava nu. E ele está atento e ele é desatento. Por quê? Porque forças demoníacas têm poder para distorcer o ser humano no todo. Então, não é justo que nós que temos a verdade, nós que temos a Jesus, nós que sabemos que o poder do Evangelho é libertador, nós permitamos que na nossa frente uma pessoa fique opressa, oprimida, possessa de demônios. Isso é pecado, né? A igreja peca por não libertar cativos. E nós temos que libertar os cativos no nome de Jesus. O Espírito Santo veio sobre nós para nos capacitar com poder, a fim de que realizemos as obras de Jesus. E as obras de Jesus foi proclamar a salvação, foi libertação, foi cura, né? Então, ele liberta, ele salva, ele liberta, ele cura e ele anuncia o ano aceitável do Senhor. Então, a gente precisa também fazer o que Jesus fez. A igreja está aí, né, para fazer as obras de Jesus. Então, eu tenho um saudosismo. Eu gostaria, assim, de ver novamente a igreja, né? A igreja investindo nisso, né? Para a libertação dos cativos, cura dos enfermos, né? Porque Jesus manda impor as mãos sobre os enfermos. A gente não impõe, então não vai ver cura. Entendeu? Ah, mas Jesus não cura todo mundo. Sim, ele cura quem ele quer. Mas ele mandou que nós impuséssemos as mãos. Então, se eu imponho com fé, se eu obedeço, o Espírito se moverá para trazer cura a quem ele quer trazer.
Mas se eu não me movo na obediência do que Deus manda, eu também não verei. Deus quer fazer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte, porque Ele manda. Muito bom. E só para a gente encerrar, fechar esse assunto, a senhora falou de levitar. Eu digo, eita, a senhora já deve ter visto muita história. Já. Visto não, né? Presenciado, né? Demônio faz isso. Faz isso, levita. Levita. Me diga aí. Levita deitado, levita sentado, levita em pé. Eu já vi. No primeiro encontro que fizemos em São Paulo, o encontro da visão. Meu Deus, naquele encontro tinha mais de 400 pessoas. E no dia da libertação, né? Era sempre no sábado. Meu filho, eu vi um rapaz levitar em pé. Ele foi subindo e foi passando. Passou. Quando eu vi os pés dele passando pelo meu rosto, eu disse, Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Aí eu olhei assim para cima e disse assim, Satanás, você não vai destruí-lo. Na vagarosidade que ele subiu, ele vai descer. Porque você não vai derrubar ele lá de cima. Você não vai. Aí começamos a acomodar assim, desse jeito. Assim, ele faz. Porque quando a pessoa está possessa, ela está debaixo de uma influência. O inimigo está usando aquele corpo, aquela mente, para fazer o que ele quer e o que ele tem vontade. Mas compete a nós que estamos ministrando a dizer, eita, quem tem o controle aqui sou eu, em nome de Jesus. Perfeito. Entendeu? Mas faz sentido. Você falou da época da plantação de igreja aí, né? Você pegou a Insegec bem no seu iniciozinho aqui, né? Foi no Brasil, né? Eu estabeleci a igreja em Guaratinguetá, está de pé até lá, né? Então, hoje você é vice-presidente da Insegec, né? Temos a honra de receber muito a vice-presidente. Me envolvi. Como foi esse início de Insegec? De Insegec aqui, o comecinho de Insegec no Brasil. A missionária Valnice veio para o Brasil em 80 e eu acho que ela chegou aqui em 85. E ela tinha um comando de Deus para ir orar em Goiânia, o centro do país, né? E ela ficou de jejum 21 dias ali, né? E foi quando Deus deu todo o esqueleto, né, a mola mestra do ministério dela, né? Deus disse que ela deveria começar em Recife e que ela não estava para entreter ninguém, mas ela iria pregar a palavra no poder do Espírito Santo da maneira que Deus estava ordenando. Mas na cabeça dela era igreja ali já ou não? Não era igreja, era um ministério, assim. Não era o Ministério Palavra da Fé, de fato, surgiu em 87, mas ela começou a pregar nas igrejas em Recife, né? E em 86, a turma do Betel estava no Jogral, que era um grupo de alunos que saía para ministrar a palavra nas férias, né, através de jograis. E esse jogral estava em Caruaru, na igreja congregacional. E a missionária Valnice estava lá pregando, em fevereiro de 86, pregando Aliança de Sangue. Aí, quando essa turma volta para o colégio, só tinha um assunto: a missionária que veio da África. E as pessoas contavam assim com muito espanto e muita alegria o que elas receberam lá. Eu acho que elas nunca tinham visto, né, as minhas colegas, né? Aí, quando foi em agosto de 86, o Betel, na época, tinha 4 semanas de consagração. No início do semestre, no fim do semestre. No início do segundo, no fim do segundo. Então, no início do segundo, teve a semana de consagração, agosto. E a dona Lídia convidou a missionária Valnice Milhão para ministrar. Olha, gente, eu vi. Foi uma semana de ministração.
Mas eu nunca tinha visto ninguém com tanta intimidade na palavra de Deus. Eu era terceiranista. No primeiro dia, os metidos a alguma coisa, que eram os terceiranistas, de qualquer seminário é tudo metido, sentamos tudo no último banco. Sei. Só para observar. Já para julgar, assim. É uma coisa horrorosa, né? Aí a gente ficou assim, desse jeito, meu filho. Porque era um espetáculo. Ela não usava esboço, não. Ela pregava 2, 3 horas assim, um negócio do céu. Aí, no segundo dia, quem foi que disse? 5 horas, acorda todo mundo, guardar lugar. A nossa turma sentou. Depois do segundo dia até o último, no primeiro banco. Não perdíamos nada, escrevíamos tudo. Gente, era um negócio assim. E ela era muito usada na época com a palavra de sabedoria e de conhecimento. Muito. Era um fluir assim. Grande. Coisas que a gente não tinha costume de ver, gente. Não via nas igrejas esse negócio. Um avivamento daquele. Alguém falar da Bíblia com tanta graça, com tanta simplicidade, mas com tanta profundidade. E a gente assim, ó, bebendo. E foi assim, tremendo. Aliança de sangue. Aí, no último dia, no sábado, ela pregou até no domingo, no sábado era missões. E eu achei interessante que ela não sabia que o sábado o colégio parava para fazer culto de missões. Tá, ela disse, o Espírito está me falando que eu devo mudar a programação hoje. Hoje vamos falar de missões. Aí deu o testemunho dela lindo sobre a África, né? E foi ali que Deus... Eu estava sentada no banco. Ela não fez apelo, não, mas o Espírito falou. Ela disse assim, Deus está chamando alguns para serem... treinar obreiros em Moçambique. Aí Deus falou assim para mim, eu te separo hoje. Deus falou comigo, eu te separo hoje. Eu doida para que ela fizesse o apelo, mas não. Eu tive que dizer sim ali sentadinha no banco. E naquela época, eu não ia fazer 4º ano, porque 4º ano era missiologia, e como eu não tinha convicção de uma nação, então eu disse, não, vou me formar no 3º ano. Mas ali, quando Deus falou que eu ia treinar obreiros, aí eu fiquei mais 1 ano. E terminou no domingo, a gente se uniu com a turma do 4º ano, os futuros quartanistas, e disse assim, vamos convidá-la para ser nossa paraninfa. Ela aceitou e ela foi minha paraninfa. Aí foi quando ela pregou, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Lembro, meu filho, porque foi uma mensagem que abalou. Ela ministrou sobre a unção que Deus dá às mulheres para ser pregadora das boas novas. Foi um negócio do céu. Né? Aí eu fiquei indo, né? Quando tinha alguma coisa, algum seminário em Recife, eu ia, meu filho. Eu não sei como eu ia. Jesus mandava uma ofertinha e eu me mandava para Recife para assistir esses seminários, né? E aí fui crescendo. Naquela época, chamava a gente de Valnicete. Não era todo mundo que aceitava, não, meu filho. Era as Valnicete. Porque a gente aprendia, né? E queria pôr em prática o que aprendia. Você ouvia. Orando a palavra, quem foi que disse? Me diga, qual era o pastor que orava a palavra? Não existia no meu tempo. Não existia. E quando ela começava a dizer assim, vamos orar, Efésios, capítulo 1, oração do apóstolo Paulo. Aí todo mundo abriu os olhos, porque como é que vai orar esse negócio? Aí ela ficava de joelho, meu filho, e versículo por versículo, orava, chorava, urrava. Meu Deus, e a gente assim, Jesus, o que é isso? Meu Deus, a gente tudo ruim. Não sabia orar nada, ninguém sabia, ficava todo mundo... Adoração, essa adoração que a gente vê hoje, gente, eu vi
naquelas quadras lá no Recife. A igreja não sabia adorar. A igreja não adorava. A igreja cantava os cânticos que a gente tinha costume de cantar. Mas adorar, e adorar em línguas, piorava a situação. Aí a missionária Valnice começava a cantar, porque ela também levava o grupo, né, a entrar na dela. Mas os bichinhos não entravam tanto assim, não. A gente foi aprendendo assim, no soco, no empurrão, era um negócio de louco ali. Mas ela também não saía do salto, ela não descia porque você não sabia. Ela levava você Sustentava ali, e ela começava a cantar um hino de repente. Senhor, tu és grande, tu és todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro. E a gente parava. Como que ia acompanhar uma mulher dessa? Como a gente, era um espetáculo. A gente parava porque não sabia, mas também a gente ficava admirado, né? Porque, Jesus, o que é isso? Né? E assim a gente foi sendo levado a mudar de paradigmas, né? Levado a entrar nesse mover que só o Espírito poderia nos levar, né? Então, dizer que aquilo não foi avivamento, eu acho que é não ter conhecimento do Espírito Santo. Então, a década de 86 para cá, com a apóstola Valnice, foi um avivamento que o Brasil. Porque as quadras, elas superlotavam. Não tinha celular, não tinha carro de som, não tinha nada. Era Jesus. Juntava a gente de tudo que é canto, num lugar só para ouvir a palavra, né? Aí gravava-se no cassete, a coisa foi crescendo. Quando foi em 87, 5 de dezembro de 87, o Ministério Palavra da Fé nasceu, né? E eu sou sócia fundadora desse ministério também. Aí, em 92, quando eu estava aqui já, né? Houve um congresso de cura interior lá em Recife. Certo. Foi em 92, mas não foi... Foi logo no primeiro semestre. E eu estive nesse congresso, né? E foi ali que Deus me chamou como primeira missionária para Moçambique. O Ministério Palavra da Fé me ungiu para ir para Moçambique. E eu voltei para João Pessoa, depois vim morar aqui e fui ensinar no seminário Brasil para Cristo. Aí quando foi em dezembro, que eu já estava encerrando o período, as notas, colocando nota na caderneta dos alunos, aí ela liga no orelhão, né? A pastora Rivanda marca um encontro comigo e ela fala, olha, vamos ter um jejum lá em Campos do Jordão. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e Deus falou a seu respeito. Você não quer dar um mês de férias em São Paulo? Eu disse, tudo bem, pode contar comigo, eu vou. Vou mandar a passagem e você vai. E realmente, em dezembro, eu estava com minha sobrinha aqui, em Campina Grande, levei para casa e viajei antes do Natal, né? E fui para Campos do Jordão participar desse jejum de 3 dias. Depois vim dar um mês lá na Pompeia e esse mês já dura esses anos todos, né? Dezembro de 92 até agora, né? Dá muito tempo servindo aí. Pois é. Então, e a igreja vai surgir em 94. Sim, que hora transiciona? Transiciona, né? Nós fomos morar... Eu fiquei, né, lá na Pompeia, depois ganhamos a casa lá em São José dos Campos, a casa que hoje é a igreja, mas era para treinamento, né? Aí fomos morar nessa casa, ali ministramos os cursos, Aliança de Sangue, Cura Interior, eu e o pastor Júnior, foi a partir desses cursos que as igrejas foram estabelecidas. São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba, Taubaté, São Paulo, tudo através desses cursos. E mesmo aquelas igrejas que surgiram fora do nosso raio,
É porque o povo já se expunha, né? Aos cassetes e ao programa de televisão, né? Né? Esta é a palavra da festa, a palavra... Então, nos sábados, né? Então, Deus fazia muita coisa, mas muita. Foi um avivamento nesse Brasil, né? E aí, quando foi em 94, 28 de março de 94, a pastora Valnice está voltando de um sepultamento, né? Era o dono do escritório da Pompeia, seu Samuel, era um crente. Ela volta do sepultamento, quando ela chega lá em São José dos Campos, tem 2 jovens católicos que querem se batizar, né? E que já tinha aceitado Jesus, já estava acompanhando os programas, né, e tudo, pedindo, insistindo. E foi quando ela estava lá presente, e aí a gente foi para o batismo desses 2, né? Desses 2. Aí, depois do batismo, sempre ela ministra a ceia. Aí fomos para o Salão Nobre ministrar a ceia do Senhor. E foi quando ela colocou 4 cadeiras ali, né? Ela colocou, aí chamou-me e disse: Raquel, você é a minha primeira ovelha. Aí chamou os 2 batizandos e chamou Fabinho, que isso não é contado, mas eu sei que Fabinho, filho da pastora Elane, que tinha sido batizado, ele era criança, então ele também foi chamado a ficar ali naquelas cadeiras. Aí ela disse assim: hoje começa a igreja com esses 5 membros. Aí foi quando as pessoas estavam presentes, pastor Elane, pastor Júnior, Ana, Charlene, e os que estavam, não, nós também. E aí Deus falou muito naquele lugar, né? E Deus deu uma palavra dizendo que o Espírito do Senhor nos guiaria a toda a verdade. Teve ceia, teve a cerimônia do lava-pés. Olha, teve tanta coisa, tanta palavra profética aquele dia. Meu Jesus, eu não esqueço daquele dia, porque foi tremendo. Então, foi aí que ela liberou uma palavra no reino espiritual, que a igreja começava. Mas ninguém ficou sabendo, né? Na verdade, esse foi o nascimento espiritual da igreja. Aí, quando foi no dia 20 de junho, né, é que a igreja foi oficializada, né, com a ata e tudo, né, em São José dos Campos. Aí, a pastora Elane era a pastora da igreja em São José dos Campos. Eu trabalhava em Guaratinguetá, trabalhava em São José, mas servia nos finais de semana lá em Guaratinguetá, em Lorena, e assim foi expandindo. Que horas que surgiu o Japão, a sua história? Japão, eu estava em Guaratinguetá, sendo pastora em Guaratinguetá, em 96. Eu lembro que eu estava no templo, no domingo de manhã, depois da oração. Aí tinha escola dominical nessa época. Aí a pastora Valnice liga: oi, Raquel. E eu estranhei, pastora ligando aqui. Olha, eu estava aqui conversando com Elane, né, orando com Elane. E tem uma necessidade, né? Necessidade para o Japão. Precisa mandar um obreiro para treinar o pastor que está lá. E a gente orando, chegamos à conclusão que é você que deve ir. Aí eu disse assim: que história é essa, pastora? Tem preto no Japão? Não tem, então mande-me para a África. O Japão não é lugar de preto, não. Desde besteira, menina. Deus falou que é você. Você pensa, eu fiquei... Aí eu recebi, mas não recebi com alegria, eu fiquei tão triste. Eu chorei naquele dia. Por quê? Porque eu amava o Vale, né? Eu tinha sonhos para o Vale. Eu queria ver em cada cidade do Vale uma Insegec. E eu estava disposta a pisar em cada uma daquelas cidades, como eu pisei já em todas, né? E abrir campos naquela cidade, né? Então, mais um belo dia nós fomos para Pindamonhangaba, acho que foi em março, né? A pastora Ana Charlene ia receber a imposição de mãos para
pastorear aquela igreja. E quem estava ali? A pastora Yelana era vice-presidente do ministério, aí o pastor Júnior estava e eu, nós somos chamados para fazer todo esse cerimonial. E a gente foi. Aí quando a Yelana pegou a palavra, ela disse assim, pastor Júnior, pastora Raquel, ladei a pastora Ana até o púlpito. Aí a gente foi lá para a porta, né? Para a porta da igreja e veio ladeando Ana Charlene. Enquanto eu vinha ladeando, eu comecei a chorar, porque Deus começou a falar a respeito do Japão. E eu ainda não estava com o coração aberto para o Japão, né? E Deus falando, né? Entregue a minha serva. E eu chorando. Aí, colocamos Ana lá no púlpito, aí a pastora Yelane continua o cerimonial. Quando a gente sentou, que ela foi pregar, a pastora Yelane foi pregar, a gente sentou e eu estou aqui, estou sentada. Aí eu ouvi audivelmente. Eu preciso de você no Japão. Aí eu olhei quem está falando, repetiu 3 vezes. Aí eu comecei a chorar, chorei, porque eu sabia que era Deus que estava falando. E eu tinha que dizer assim. Ele não disse, vale, eu preciso. Aí eu fui me entregando. Quando Yelane pegou a palavra do púlpito, ela olha para mim e diz assim, olha com aquele dedo de profeta, palavra de conhecimento. Pastora Raquel, Deus acaba de falar contigo a respeito do Japão. Assim mesmo. O que eu ia fazer? Hein? O que eu ia fazer? Era verdade? Aí é que eu chorei mais mesmo. E eu disse assim, sim, Senhor. Eu não posso dizer não a ti. Conte comigo. O Senhor disse que precisa de mim, então pode contar comigo. Aí eu fui, a partir daquela data, já preparando a igreja, que eu ia embora, né? Então eu fiquei em 96, na igreja, em Guaratinguetá ainda. Em 97, eu fui para Brasília. Fiquei em 97, o campo que me ensinou. 97, 98, Brasília. Quando foi 24 de outubro de 98, eu cheguei no Japão. E aí, existe diferença de pregar, de trabalhar em outro continente, outro país, com cultura totalmente diferente quanto é o Japão? Aplica-se as mesmas coisas daqui? Como é esse intercâmbio? Aplica-se. O evangelho é um só. Mesmo. Uhum. E o que você aprende aqui, você pode aplicar lá. O que muda são níveis de fortalezas. Há mais fortalezas no Japão do que aqui. Certo? Então, quando eu cheguei lá, não existiam igrejas evangélicas na cidade onde eu estava. A única era a Insegec. Então, olha o nível de bronze em cima da sua cabeça. Né? Aí você vai para um povo que não tem essa mesma habilidade que você tem. Então você vai ter que chorar, ensinar, jejuar, orar, buscar de Deus e buscar de Deus. Porque o segredo é Deus dar direções. Né? A gente hoje está acostumado com modelos. Então é uma coisa horrorosa. Por quê? Você pega um modelo que vem enlatado lá dos Estados Unidos, ou pega um modelo que vem enlatado lá da Sibéria, lá da Coreia, lá de tudo, e você simplesmente quer que Deus faça a mesma coisa que Ele está fazendo ali, quando, na verdade, não é o modelo o segredo. É o que Deus nos mandou fazer. Se Deus tem isso para este lugar, Ele respalda e a obra vai crescer. Mas se Deus não tem, você vai dar murro em pontas de faca e Deus não muda de conversa. Entendeu? Então, o que eu tenho aprendido é isso. E outra coisa, a gente tem que saber que Deus tem uma agenda. Ele teve com Jesus porque não tem comigo. E a gente acha que Deus não tem agenda. Jesus tinha 3 anos e meio para fazer a obra
que Deus lhe confiou. E Deus não iria aumentar mais tempo para Jesus. Então, ele não vai aumentar mais tempo para mim. Ele já tem essa agenda. Eu é que tenho que andar em sintonia com ele, como Jesus andou, para que eu possa saber em quanto tempo eu vou estar naquele lugar. Em todo lugar que eu fui servir a Jesus, eu sabia o tempo que eu deveria sair. O povo, não. Eu sim. Porque Deus não ia falar com o povo, ia falar comigo. E a gente tem que ter uma convicção tão real que mesmo o povo chorando, ou os presbíteros chorando em Éfeso, para Paulo não ir, Paulo foi. Por que ele foi? Porque ele tinha uma agenda de Deus a cumprir. E nós precisamos aprender a viver em sintonia com o Espírito, saber que há uma agenda de Deus. Aí a gente quer que Deus cumpra tudo no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Às vezes eu pego a vida dos patriarcas, né? A promessa chicosa, maravilhosa, linda de Deus foi dada a Abraão. Mas Deus não disse que Abraão iria ver a descendência dele concreta, certo? Ele nem sequer andou como dono na terra de Canaã. Ele foi peregrino na terra que pertencia, que Deus ainda haveria de dar. Você está entendendo? Mas havia uma promessa que Abraão abraçou. Ele tinha convicção que a descendência dele seria semelhante aos grãos de areia da praia e também às estrelas dos céus que não se podiam contar. Ele sabia disso. Ele guardou no seu coração. Ele viveu em detrimento dessa promessa. Ele era rico e não construiu um palácio. Por que ele não construiu? Porque eu sou peregrino na terra. Eu estou visando uma cidade lá no céu. Aí ele pega e ensina a Isaac a mesma coisa e a Jacó a mesma coisa. Ele viu Isaac nascer, ele viu Jacó, ele viu o seu filho Isaac, ele viu seus 2 netos, Esaú e Jacó. Mas ele não viu o que Jacó viu, mas ele morreu sabendo que Deus iria cumprir. Aí a gente, às vezes, não quer entender esse negócio, achando que Deus ele não vai cumprir só em mim. Eu posso orar, jejuar, buscar com intensidade por esse Brasil. Eu sei que o avivamento vai vir sobre essa nação, mas eu não sei se será nos meus dias. Mas independente de ser nos meus dias ou não, eu devo segurar as pontas do altar para ver a mudança que Deus prometeu a esta nação. Então, é nisso que eu vivo. É nisso que eu creio. Então, eu posso estar hoje em Aracaju, mas eu sei que Deus tem uma agenda em Aracaju. Quando eu disse assim para o povo do Rio, o meu tempo acabou. Nem adianta. Eu sei o que Deus falou. Este será o meu último ano. E foi. Agora veja, quando eu saio do campo, eu saio do campo, o que Deus faz? A gente orou 7 anos por aquele Rio de Janeiro. Gerou tanta coisa naquele Rio de Janeiro. E Deus, quando eu saio, Deus diz, está aqui agora o templo da igreja adquirido. Pronto. A igreja limpou o terreno que já era e já está lá naquele lugar. Basta eu sair. Se eu ficasse, talvez eu não... Você está entendendo o que eu quero dizer? Perfeito. E a gente tem que entender que Deus tem bênçãos para derramar, não no nosso tempo, depois que a gente sai. Não é que a gente está em empecilho, é que a gente foi chamado para gerar. Aí, quando foi a semana passada, sábado, eu estava lá semana passada, lá em São Bento, a pastora Nalzimar ligou para me dar a primeira notícia. Compramos o terreno que está ao lado da igreja. Compramos outra casa. Oxente, como? Tão de repente assim? Aí você entende que
Deus tem bênçãos para ser ministrada enquanto você está lá, mas tem bênçãos que Ele não vai ministrar enquanto você está lá. Você tem que saber o tempo de Deus e saber que Deus é um Deus que continua a obra. Eu não sou insubstituível. Eu faço aquilo que Deus me manda fazer para aquele tempo, para aquele momento. Mas Ele tem o B, o C, o J, o N, porque Ele usa pessoas que se coloquem à sua disposição para ser usado. Então, eu fico feliz, porque em todo lugar que eu passei, eu deixei liderança. E é isso que importa. Como é que a gente faz para não tomar a rédea dessa agenda, deixar com que seja a agenda de Deus? Ô, meu filho, é vida no altar, viu? Vida no altar, porque nesse tempo presente agora... Você fazer uma programação? Ô, meu filho, é demais. Nesse tempo presente, porque hoje você tem novidades demasiadas. Aí você tem igreja X, que cresceu em 3 meses. Igreja Y bombou no Brasil inteiro. Abriu não sei quantas igrejas, franquias. Aí você fica, meu Deus, será que eu não estou trabalhando para o Senhor? Eu não estou orando? Senhor, o que está acontecendo? Porque você ora, jejua... Não. Aí você fica. Se você não tiver uma convicção em Deus, para que Deus lhe chamou, você dança. Porque as pressões são grandes demais hoje. Mas é a sua intimidade com Deus. Você precisa conhecer o seu Deus. Eu conheço meu Deus. Então, eu conheço meu Deus. Eu não sou pressionado porque tem uma pessoa. Ou porque tem 10 mil aqui. Eu prego para uma como se pregasse para 10 mil. Para mim não tem problema. Tem gente que não sabe pregar para uma. Eu não. Entendeu? Porque a obra do Senhor, ela é feita, ela é uma resposta. Você prega para seu Joãozinho hoje e para seu Maurício hoje. E você dá tudo o que você tem para os dois. Um responde e o outro não responde. Sim ou não? Não é verdade? Então, você tem que crer que essa semente poderosa da palavra, ela não volta vazia. Eu tive uma experiência que eu amei. Eu fui no sítio Catingueira, é esse, não? Sim. É, Catingueira, lá em São Bento. Na casa dos irmãos que foram os primeiros da Insegec. Os primeiros que abriram as portas para a Insegec. Mas eu chorei, como se fosse eu a pessoa a evangelizar. Sabe por quê? Porque eu comecei a ver o poder da palavra. Pessoas simplesinhas, eles. Simples. Dona Maria e seu Inácio, pessoas simples. Ele já está com 88 anos, ela está por aí, com uns 80. Uma família imensa de 11 filhos. Agora, imagine só. Esses dois levaram o evangelho para os filhos, para os netos, já tem bisneto, e daquele lugar saiu salvação para quantos? A igreja está lá. Mas a igreja da Insegec não é aquilo ali que eu estou vendo. São pessoas que já partiram para o Senhor, são outros que já estão em outras igrejas, são outros que já estão em outros estados. Mas eu disse, meu Deus, como a tua palavra é poderosa. Olha essa semente que foi plantada aqui, ela é viva. Eles estão firmes até hoje. Mas o que eu vi? A multiplicação de uma semente. Então, é assim que eu prego o evangelho. É assim que eu ministro uma palavra de Deus num culto ou um estudo. Eu creio que essa palavra não volta para o nosso Deus vazia. Só Deus sabe aonde essa palavra vai, a quem ela vai alcançar e quantos essa palavra vai alcançar. Então, eu fico muito feliz. Eu digo, não, Jesus, eu não quero ser empurrada pelas circunstâncias, nem pelas novidades de hoje. Porque competir com o mundo é burrice.
A igreja não foi chamada a competir com o mundo. A igreja foi chamada a ouvir o Espírito Santo e a seguir os comandos do Espírito Santo. Porque quando Jesus envia o seu Espírito, ele diz assim que o Espírito Santo foi enviado por Deus no nome dele. É muito chique. Não é assim? É. No nome dele. E veja que não foi entregue ao mundo, mas à igreja. E para quê? Aí Jesus disse, olha, ele vai lembrar vocês todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vai lembrar. Ele vai guiar. Ele vai ensinar. Ele vai santificar. Ele vai me glorificar. Puxa vida, está tudo aqui. Ele diz assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. Então, por que o avivamento, Deus faz tudo no avivamento? É porque a igreja entra no trilho. Que trilho? De depender do Espírito Santo. Aí, se a igreja entrou no trilho de uma dependência absoluta do Espírito Santo, a igreja vai ver tudo. Mas hoje não. Hoje é a dependência de muitas outras coisas, menos o Espírito Santo. Está ouvindo? Menos o Espírito Santo. Então, hoje, a IA, o que é? Como é o nome? A inteligência artificial isso. Já dá mensagem para o pregador. Olha que doideira. Olha a loucura que é. O cabra não orou, não chorou, não se quebrantou, não buscou do Senhor, não disse, Deus, o que é que essa igreja aqui agora está precisando? Qual é a palavra do Senhor hoje para esse povo? Seu rema, vem como? Aí ele pega, vai para o computador, tique. E sobe no púlpito e diz, foi o Espírito Santo que falou? Não foi. Foi ele que falou, não foi o Espírito Santo. Como a Bíblia é poderosa, aí Deus é misericordioso. Mas ele vai pagar a cara diante de Deus, porque ele está o quê? Ele está saindo do que Deus mandou. Né? Então, a gente precisa... Por que Jesus foi tão usado? Porque ele dependia totalmente do Espírito Santo. A igreja primitiva, os apóstolos, dependiam do Espírito Santo. E nós também temos que depender. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, precisamos voltar, né, meu filho? Voltar. Eu creio que é o segredo para cada pastor, para cada igreja. Porque senão vamos ser cobrados, né? Ou vamos ser tentados a mudar. Né? A mudar. Pronto, você falou dois pontos bem chaves aí, acho que com essa perspectiva da agenda de Deus, né? Que é o ouvir o Espírito e obedecer ele, né? Não basta ouvir também. E obedecer. Como é que se dá esse processo de ouvir, de saber que foi Deus que falou mesmo e de ter coragem de fazer? Muito sabendo bem. que foi Deus ou que foi... Por exemplo... Porque muitas vezes fica com medo de fazer algo, será que foi Deus que me falou mesmo? E não age, e fica naquela, nem vai, nem vem, né? Como é? Eu acredito assim, que a Bíblia diz assim, seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Se você fica diante do Senhor, palavra, medita nessa palavra, escreve o que Deus fala na palavra, escreve os comandos que Deus dá na palavra, entendeu? E você põe o que você escreveu em cheques, em teste, né? Você vai saber se Deus falou ou não falou. Porque o que é de Deus suporta prova. Entendeu? A questão é que precisamos saber, Deus falou, falou. Mas isso aqui que ele falou é para amanhã ou é para agora? É para daqui a 3 meses ou para agora? Você lembra? Daniel ouviu a palavra e Deus disse assim, é para o tempo do fim. Quer dizer, ele estava debaixo de uma pressão espiritual, né? Certo. É tanto que ele desmaiou diante daquela unção, daquele poder, mas e foi um impacto da visão que foi estrondosa para o profeta. Mas o anjo falou, é para o tempo do fim. Então, se Deus falou com Daniel, fala com você, fala comigo. E ele vai dizer
o tempo. Agora, nós temos também que ser corajosos. Por quê? Se Deus colocou você como pastor, Ele colocou o cajado na sua mão. E Ele espera que você ouça a voz dEle e obedeça. Tá? E é isso que precisa. Essa afinidade. Porque quando você tem afinidade com Deus, você sabe a maneira que Deus fala com você. Ou não? Sabe sim, sabe sim. Tem uns que Deus fala por sonhos, outros Deus fala diretamente na palavra, outro está brincando e Deus... Oxi! Né? Não é assim? Sim. Então, Deus sabe. E nós temos que ter ouvidos espirituais que discernam a voz de Deus. E eu creio que a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem e eu as conheço. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então a Bíblia diz que eu, como ovelha, eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço a voz de Jesus. Né? E quanto mais íntimo de Jesus, mais conhecedor da voz seremos. Né? Então, eu acredito que falta essa intimidade na vida de muitas pessoas. Porque Deus fala. Deus fala. Ele diz o tempo, Ele diz espere, Ele diz haja, corra, fique, pare. Ele diz. Agora, a gente é que tem que saber. Né? E ter a coragem de ir adiante. Ministrar a igreja, dizer assim, Deus está falando. Então, eu sempre digo assim, podem fazer um programa para mim, pode fazer. Não tem problema. Mas você vai ter problema comigo. Porque se eu estou no culto e Deus disser para mim, é aqui que eu quero, você pode ter certeza que eu fecho isso aqui e vou para o que Ele está dizendo. Porque quem conhece as ovelhas? O Senhor. Qual é a palavra que Ele quer trazer àquela pessoa naquele dia? O que Ele quer falar com toda a igreja? Então, a gente precisa ser sensível. Né? Nós estamos agora com... Esse ano, né, o tema das portas permaneceram na Insegec, né? Portas. E nós entraremos em todas as portas que Deus nos abre. Amém. Então, a primeira porta foi de santidade, né? Mês de janeiro. Então, você vai orar por esse tema, mas você também vai o quê? Ouvir, estudar e ouvir a Deus. Porque você vai ter oposição da santidade. E a oposição da santidade é a imoralidade. Então, vigie. A igreja vai ser atacada. Vigie. Aí, se a gente significa porta da santidade e não entra naquela dimensão que Deus quer, para que nós ouçamos a Deus na intensidade que Ele quer que nós ouçamos, nós vamos ficar só no raso, no superficial. Então, agora, a verdade é Cristo, mas a mentira é Satanás. Então, vou ter um opositor chamado engano. Então, se eu estou gerando verdade, o engano vai se apresentar. Sim ou não? Sim. Vai se apresentar. Porque ele se apresenta como um anjo de luz. Ele entra com um sapatinho de lã e ele vem com engano, que é o que se parece com a verdade. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa porta chamada verdade, já segurando a santidade, tá certo? E vigiando. Por quê? Porque esse engano também vai vir para querer deturpar o que Deus está estabelecendo. Então, não é só um programa que foi estabelecido, mas Deus não quer que vejamos como programa, mas que vejamos como algo dele, porque Ele quer nos levar a essa porta numa profundidade maior,
para que aquilo que ele forjar em nós se manifeste em atitude de obediência, de santidade, de resistência ao engano, porque você vai ministrar a igreja, você vai vigiar pela igreja. Então, tudo isso. Nós precisamos pensar que, de fato, Deus quer dirigir a igreja, Deus quer dirigir o seu rebanho. Agora, é pelo Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo e palavra. Muito bom, muito bom. E aí, em Japão, terminou seu tempo lá, você retornou para o Brasil? Terminou, né? Eu tive convicção, né, de que o tempo de Deus já tinha encerrado, porque aquilo que Deus nos mandou fazer, nós fizemos, né? E as igrejas estão lá, graças a Deus, né? E hoje nós temos o apóstolo Tami como cabeça, né, como aquele que está sendo o apóstolo, né? Ali da INSEGEC. E a obra está crescendo, né? O Japão não é mais o mesmo. Eu estive há 2 anos atrás e eu percebi. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu tenho muita sensibilidade com a atmosfera. Sim. Muito. Então, no Japão, eu tinha dores na nuca o ano inteiro. Mas quando eu entrava no avião e chegava no Brasil, as dores iam embora. Ficava boazinha. Ou então, por exemplo, se eu fosse em uma cidade pregar, eu saía com uma dor tão insuportável no lóbulo da orelha. Se alguém tocasse, as lágrimas desciam. Quando eu chegava em casa, na minha casa, paz, outra atmosfera. Eu não sentia mais nada. Então, eu sei o que é resistência, né? E Japão era assim. Japão era uma resistência, né? Mas eu tinha alegria, porque eu tinha convicção que Deus nos plantou ali com um propósito, né? De gerar o que Ele queria. Limpar a atmosfera daquela nação, gerar uma igreja intercessora, uma igreja que vivia a palavra. Então, eu creio que eu formei discípulos ali, né? Gente de Deus, e que eu fiz aquilo que Deus nos mandou fazer, né? E quando eu voltei agora, eu disse, meu Deus, é outra atmosfera, né? Então, eu disse, meu Jesus, a gente prega mais leve nas igrejas. Por quê? Porque a atmosfera mudou. Os céus do Japão não são mais os mesmos. Eles foram afetados pelo poder de Deus, né? Quando eu fui para o Japão, em 97 eu estava indo em Brasília, Deus me deu comandos para fazer no Japão. E ele disse que eu deveria, ao chegar no Japão, eu deveria, por 90 dias, jejuar, orar somente em espírito e ministrar ceia pela manhã e à tardezinha, né? E eu obedeci, literalmente. Imagine você chegar numa nação e só fazer isso. E eu fiz. E eu perguntei a Deus, né? Senhor, por quê? Por quê? E no decorrer da caminhada, ele me respondeu e disse assim, minha serva, esta nação é desprovida dos meus sinais. E eu quero os meus sinais nesta nação. E eu entendi. Eu entendi. Então, a gente precisa só ouvir o Espírito Santo e ele dá comando. E aquilo que a apóstola ensinou, né? Jejum e a redenção do Brasil, né? Aquilo que se aplica ao Brasil, se aplica ao Japão, se aplica à Venezuela, se aplica a Cuba, a qualquer lugar do mundo. Porque o Espírito é o mesmo, a palavra é o mesmo, né? O que ele quer é que a gente receba as estratégias dele em loco, né? Então, quantos jejuns foram feitos ali, né? E eu seguia votos, jejum, meu Deus do céu, pés descalços, subir na montanha, ler a Bíblia na praça, em voz alta, tudo, né? Então Deus foi, e hoje a gente vê
né? Se os pastores continuarem dependentes do Espírito Santo, as nações serão conquistadas, com certeza. Muito bom, pastora. Só para a gente ir para os finalmente, pastora, regredindo ao tema da fé, né, que é o ponto do documentário. Muita gente foi despertada ali no filme, né, a viver uma fé genuína. Muitos viram que a fé que vivia era uma fé fingida, falsa, né? Mas e estão nesse estágio inicial de começar a partir dali a buscar uma fé mais genuína em Cristo Jesus, né? Que orientações a senhora dá para essas pessoas, que muitas vezes são pessoas que são novas na fé também, né? A senhora hoje, depois de viver anos aí no ministério missional, expulsando demônios, que orientações a senhora dá para quem está nesse estágio da fé cristã, para perseverar e terminar bem, chegar até o fim? Olha, eu dou esse conselho. Primeira coisa, aprenda a orar, a falar com Deus, a se derramar diante do Senhor. E a Ele, como esse Pai maravilhoso, né? E abrir o coração para Deus, né? Não esconda pecado, confesse ao Senhor. Se arrependa do pecado que cometeu, diga o nome do pecado a Ele. Confesse, deixe e alcance misericórdia. Leia a Bíblia diariamente. Assim como você deve orar diariamente, você deve ler a Bíblia diariamente. Então, comece a leitura da Bíblia pela primeira carta do Evangelho de João. Depois você vai ler essa carta, a primeira carta do Evangelho de João, 7 vezes. Então, tira uma semana para você ler essa carta. Você lê todos os 5 capítulos em um dia. No segundo dia repete os 5, no terceiro dia, no quarto, no quinto. E conclui-se no 7º dia, lendo aquela carta, os 5 capítulos 7 vezes. Aí, quando você termina a primeira carta de João, você vem para onde? Para o Evangelho de João e lê um capítulo por dia. Tira um versículo para decorar ali, né? Escolhe um versículo que você gostou, aí você escreve e registra esse versículo, põe na geladeira, põe no espelho e decora aquele versículo, entende? Se você quer meditar, você pergunta ao texto, né? Primeiro capítulo de João, o que estou vendo nesse texto? Aí você diz, eu estou vendo. Você fala exatamente o que o texto está descrevendo, né? Quando você acaba de responder essa pergunta, você pode perguntar assim, de que fala o texto? Né? E depois, o que esse texto, que promessa esse texto pode estar me ministrando? Qual a promessa de Deus que eu tenho aqui nesse texto? Qual a promessa? Né? Qual a ordem que Deus está me dando nesse texto? Então, você vai perguntar o que vejo no texto, né? O que vejo, o que esse texto está dizendo para mim. Depois você tira uma promessa de Deus e tira uma ordem de Deus para você. Isso, se você fizer isso todos os dias, você vai crescer na fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Você pode também cantar louvores ao Senhor. Decore músicas evangélicas e comece a cantar. Cante louvores a Deus. Adore ao Senhor louvando. Entende? Então, a sua vida de oração, a sua vida de fé, ela tem que ser regada. Ela tem que ser regada, porque a fé, ela tem um fruto, e o fruto da fé é a obediência. Então, fé sem obediência não é fé. Então, se você quer crescer na fé,
você vai obedecer o que Deus manda você fazer. Você vai obedecer o que a Bíblia diz. Jesus diz que aqueles que amam a Ele são aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, é assim. Você que é novo crente, leia a Bíblia, tá? Leia os evangelhos. Se alimente dos evangelhos, leia, tá? Também não deixe de ir para a igreja. Se você está numa célula, permaneça na célula, crescendo na célula. Mas vá ao culto. Também no domingo, culto congregacional, vá lá servir a Jesus juntamente com seus irmãos, porque nós precisamos uns dos outros, precisamos pertencer ao corpo de Cristo, precisamos crescer no conhecimento de Deus, e é justamente na comunhão com os santos que nós vamos crescer no conhecimento do Senhor, tá? Porque em casa você tem a sua vida pessoal com Deus, de leitura da Bíblia, de oração, de louvor, mas no culto você tem a sua vida congregacional, onde você vai somar a sua fé, a fé de muitos irmãos, para louvar a Deus e conquistar grandes coisas para Deus. Muito bom, pastor, muito bom. E para quem já está no ministério, já está nessa caminhada cristã há mais tempo e está frustrado, e de repente a gente falou aquilo, né? Que Deus pode usar a gente num estágio ali só, mas a gente não vai ver se cumprir enquanto a gente estiver naquela igreja, no ministério. Para aquela pessoa que está frustrada no ministério, que já está cansada, assim, andou muito. É mesmo. Que mensagem a senhora passa para esse tipo de pessoa, para ela esperar, que eu acho que é daqui a pouco que vai vir esse derramar também. Ô meu irmão, eu tenho um versículo que é o meu moto para a minha vida, em qualquer tempo. Tá? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão em tudo. Frustração é resultado, sabe de quê? É dos nossos planos, dos nossos próprios planos. E como somos orgulhosos, muitas vezes não admitimos o nosso próprio erro, temos a mania de culpar B, S, J, D, né? Ou de desistir. Então, é muito mais fácil derramar o leite, chutar a peteca e não prosseguir. Mas se eu sei quem é Jesus, e se eu sei que foi Jesus quem me chamou, não tem nada nem ninguém que venha impedir a minha caminhada. Quem pega a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Ah, você está frustrado? Elias também esteve frustrado e se escondeu em uma caverna. Tá certo? Mas o que foi que levantou Elias? Deus usou o quê para tirar Elias da caverna? Então, Deus trouxe pão e água. Pão e água. O que vai levantar o pastor frustrado, o irmão que está na caverna, é o pão do céu e a água do céu. Não é nada da terra, é do céu. Tem que desejar comer do pão do céu, que é Jesus. Tem que desejar ser lavado pela água da palavra. Lembre-se, amados, que os nossos pés se sujam pelas poeirinhas do caminho. E essas poeirinhas se atrelam sem que nós vejamos. E Jesus, ele afirmou que quem já se lavou não precisa mais se banhar. Mas ele disse que precisava lavar os pés, porque pés indica propósito alinhado. E tem muitas pessoas que perderam o propósito, saíram do propósito, entraram por caminhos paralelos e aí se frustraram. Mas a receita continua sendo a mesma de Elias. A lavagem pela palavra e o comer do pão vivo, que é Jesus. Comer da palavra. Tomar posse das promessas de Deus
na sua vida e levantar, sair dessa em nome de Jesus. O diabo não pode prevalecer, né? E como a caminhada não terminou, meu irmão, só vai terminar quando eu passar o rio ou quando Jesus voltar para me buscar. Então, nada de ficar prostrado. Eu vou correr a carreira que me foi proposta. Olhando para quem? Não para a denominação, não para os crentes, ovelhas, não olhando para nada deste mundo. O nosso olhar tem que estar fixado em Jesus. Ele é o iniciador da carreira. É Ele que está conosco na carreira. E Ele é o fim da carreira. Então, eu digo a você que está nessa situação, corra para os braços de Jesus. Corra para os braços de Jesus. Conversa com Ele. Se derrame diante dEle. Declare a Ele que você o ama, que você o quer. Peça perdão por esse tempo de frustração, porque não foi Deus quem lhe frustrou. Então, peça perdão, confesse e coma do pão e beba da água, tá? Vem do céu. E com certeza o Espírito Santo vai te reerguer, o Espírito Santo vai derramar unção e graça para que você continue correndo a carreira até se encontrar com Jesus. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, pastora. Pessoal, é isso. Espero que você tenha sido abençoado, assim Amém. como eu fui nessa 1 hora e pouquinho aqui de conversa. Se você ainda não assistiu ao documentário ao qual a pastora esteve presente conosco, Fé Não Fingida, o link vai estar aqui na descrição, assim como as redes sociais delas e os demais links que forem necessários, tá bom? É isso. Muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigada, menino. Deus abençoe. Eita,